gente ouve bastante isso aí. Cair, né? Principalmente no início de uma conversão, e a pessoa fala, cair. Não, ele não caiu. Ele se jogou, porque ele sabia que era um abismo, e ele se jogou. Né? É que nem aqueles camaradas lá, que morreu 2 em Santo André, e um está todo quebrado lá, que tinha um cabo de aço entre prédios lá, que estavam em construção, e eles se jogaram, e eles assumiram o risco de morrer, porque era um negócio clandestino, não tinha segurança nenhuma, caiu do prédio. Aqueles que faziam aquele balanço entre os prédios, como é o nome? Eu acho que não é bungee jump. Bungee jump é aquele que você se joga direto, né? Aquele é um balanço, que você se joga do prédio e vai para lá e para cá, assim, entre 2 prédios. Pode ser bungee jump também, não sei. Mas quando você faz... Nós vimos uma cena, uma vez, o chinesinho lá, ele vai atravessar uma ponte que é em cima do nada lá, ele põe uma corda de segurança e tem uns degraus bem espaçados, e a pessoa tem que ir, é uma altitude gigante lá. Coisa de chinês, né? Quem já viu aquela ponte lá, né? Quem já viu isso aí? Que é uma diversão deles lá. Só que o cara acabou de passar, o gancho caiu, porque não estava enganchado na roupa dele. Né? Hã? Não estava travado. Caiu. Se ele tivesse errado o degrau, morria. Né? Então, toda pessoa que pratica um esporte radical, ele está dando um aval para morrer, porque ele sabe o risco. Concorda? Ele sabe, um paraquedas pode não abrir. O segundo também não pode não abrir. Ele pode não abrir. Qualquer coisa radical, você está assinando um termo que você pode morrer. Né? Então, ele se jogou com intenção de morte, mas ele pode ser salvo. 50% de chance. Motoqueiro, não é a mesma coisa? Naquela velocidade que eu vi lá, que é isso, louco? É louco. O para-choque. Sou eu. Né? Então, é um atentado à morte mesmo, né? O cara faz umas loucuras. Ele está caindo? Não, ele foi avisado. Todo mundo foi avisado do que pode cair ou não. O cara que fuma um cigarro comum, está escrito lá na embalagem, fumar causa câncer, não está escrito? Fumar dá impotência, fumar mata, dá tristeza. Tem um que eu vi que é assim, dá tristeza. Né? Então, o cara que fuma, ele sabe o que ele tem. Então, ele foi avisado. Ele caiu? Não, ele não caiu. Ele se jogou. Ele sabe. Né? 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Eu estou falando isso para pessoas convertidas, tá? Se você ainda não deu um passo aí para mudar de vida de vez, convertido quer dizer aquele que deixou a vida velha e começou uma vida nova. E ele vai arcar com toda a responsabilidade sobre isso. Né? Por que eu estou falando isso para o crente, para o convertido? Crente não, convertido. Aquele que realmente mudou. Porque no nosso subconsciente tem umas coisinhas que sempre fazem a gente voltar a pecar, a errar. Sempre. Dia a dia, o nervosismo, a ansiedade, a procrastinação, um monte de coisa leva a gente a cair. 1 Pedro 1, 15 e 16, está falando assim, portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. 15 antes, né? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Espera aí. Vou fazer uma pergunta. Eu acho que todos os que vieram aqui, eu não conheço todo mundo, mas todos que vieram aqui hoje, eles estão buscando ser cristãos. Sim ou não? É que eu tenho problema de audição. O que vocês falaram? Ah, sim. Vocês estão aqui. Vocês acordaram já? O som já voltou? Tá bom? Muito bem.
Vem cá, é mentira o que está falando na palavra sobre santidade, sim ou não? Hã? Não. Então, pensa assim, se a gente é avisado sobre isso aí, quando a gente não tem tanto empenho na nossa santidade, nós estamos pecando já, certo? E nós vamos saber que tem uma consequência. Por quê? Tudo que Deus fala para ser é para evitar um problema para a gente, concorda? Tipo, ele fala assim, seja tal coisa, ou bendito é aquele que, ou vai para aquele lugar que é bom. Tudo que ele fala para fazer é sinal que se a gente não faz, nós vamos ter uma consequência ruim. Sim ou não? Por quê? Maldição. Vamos lá, explicando de novo, vou desenhar para vocês porem isso na cabeça. Deus sempre ensinou o caminho dele, Cristo. Tem que ser por aqui, porque aqui é bom. E não vamos poder sair desse caminho. Se você não faz esse caminho, você faz um outro caminho. Qual? Qual você quiser, mas esse não pertence a Deus. Então, este Jesus, ou Cristo, pode fazer o quê? Garantir o trajeto e garantir a chegada. Esse ele não pode garantir nada. E tudo que pode acontecer nesse caminho. E Deus não pode fazer nada, porque ele é impedido por ele mesmo, por causa da sua grande justiça. Então ele fala, eu te mandei ir por aqui, eu não mandei ir por ali. E por ali não é minha área, não é meu reino. E nós temos um reino que é esse caminho. Aí quando uma pessoa namora o reino paralelo e ele, de vez em quando, ele dá uma escorregada, então ele não caiu, ele se jogou para outro reino. O que vai acontecer? Tem uma consequência. Tá certo? Vamos lá. Então, apesar da limitação do homem, Deus não está indiferente aos nossos atos e quer que nos santifiquemos, como está falando aqui. Então, não existe licença para pecar. Quando eu estou falando pecar, a turma que é mais religiosa tal, coloca uns parâmetros, né? Ele se acha, às vezes, muito santo e tal, e aquele camarada aqui, ele não faz nada de errado no padrão humano, mas dentro dele, o que Jesus falava? Sepulcro caiado, está fedendo lá dentro. Conhece esse termo? Sepulcro caiado? Porque o sentimento do cara é horrível. Ele está pensando só besteira sobre todo mundo e tudo, está com ansiedade, está com pensamentos horríveis, não controla o seu pensamento, né? Não pode ter comunhão com a família porque a família não é boa, não pode conviver com ninguém porque é tudo errado. Então, né, é o sepulcro caiado que a gente está falando. Então, é muito abrangente, principalmente para nós que se intitulamos cristãos, sobre o cair. Quando você perde a paciência por alguma coisa, você caiu? Caiu. Não, se jogou. Cair é um ato, né? Que nem eu estava explicando lá. Tinha uma velhinha lá em Tatuapé, lá na Praça Silva Romero, que eu estava lá esperando uma coisa. Velhinha caiu. Daí a pouco caiu outro cara, né? Porque a calçada está em obras. Primeiro caiu a velhinha. A velhinha caiu do nada. Do nada. Ela estava de pé e caiu. Só simplesmente. Né? Porque depois que passa uma certa idade, né, a pessoa pensa que levantou o pé, mas não levantou coisa nenhuma. E caiu. Tal, né? A gente vê muito bem assim. Minha mãe, quando caiu. Ela não viu o degrau. Na verdade, ela viu, se assustou com a escada. Ela não estava nem perto da escada, nem perto do degrau, mas ela caiu. Porque ela pensou que a mente dela fez uma traiçãozinha. Caiu, quebrou a bacia. Isso é queda, certo? Isso é queda. Porque não teve a vontade própria, né, de cair. Mas nós, esclarecidos, tem muita gente que até nem vem na igreja muito, nem vem na reunião aqui com a igreja. A igreja não é esse lugar, é a gente, mas tem muita pessoa que não vem na reunião da igreja achando que é suprido espiritualmente de tudo e está acima da média. Então o camarada não precisa mais ouvir a palavra. Então a pessoa se torna uma soberba espiritual tão grande que daqui a pouco ele fala que caiu. Caiu porque ele não está forte, ele não está alimentado. Ele simplesmente está na soberba, que também é um pecado grave. Né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. É uma coisa diferente, né? Gostaria eu de
está podendo abraçar todo mundo, fazendo aquelas festas, fazendo umas coisas, né? Ter reunião com jovens, ter reunião com sei lá com quê, com as mulheres, mas não é legal hoje. Em Isaías 26 fala que, acho que é 26, fala que em tempo de pandemia a gente tem que ficar em casa. Está falando na Bíblia. Por quê? Para você não pegar. Né? Então a gente está evitando distanciamento. Quem está junto é porque vive junto, né? Ridículo se eu não pudesse ficar junto com a minha mulher. Eu durmo com ela todo dia. Né? O Francisco dorme com a Rosita todo dia. A hipocrisia é aquela pessoa que, né? Não, aqui tem que ficar separado. Não, aqui pode ficar junto. Mas quem a gente não conhece, não sabe como está vivendo, não sabe com quem está tendo contato, nós temos que ter um distanciamento social? Temos. Só que não é legal uma reunião assim. A nossa reunião era de dar abraço, a nossa reunião era de estar apertando um outro aí, e tal, tomando café junto. Né? Isso era a reunião. Agora é um quebra-galho. Nós estamos na operação quebra-galho de reunião. Tá? Negócio frio, né? Eu não posso chegar, não posso conversar. Né? Eu não escuto. Né? Então, você fala de máscara. Para mim está assim. Eu falo, eu sou educado, né? Legal, bacana. Obrigado. Não sei o que falou. Pô. Mateus 26, 41. Isso aí, Jesus, ele falou sobre isso quando ele estava lá um pouquinho antes de ser crucificado. Ele falou assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele falou sobre isso? Que ele quebrou todo o espírito da soberba. Sabe? O que ele falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode estar com o Espírito Santo, mas a carne é fraca. Vigia, que você pode escorregar. Né? O cair do crente existe. Tem coisa que ele não está preparado. Certo? Tem coisa que ele não está preparado. Por que fala assim, meu povo perece ou sofre? Em Oséias 4,6, e Mateus também está falando assim, vocês sofrem por não conheceres a palavra de Deus. Tal. Ele cai exatamente nesses termos. Por isso que ele vai sofrendo, a gente já bateu muito nesse texto, para que você entenda. Aqui fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E é verdade. Vai, não peques. Você lembra daquele assunto? Vai, não peques mais, para que coisa pior não te suceda? Então, o que acontece? Toda vez que você se joga, não cai. Você sabe que está errado e faz. Né? Então, quando você cai, você vai ter um resultado. Normalmente, pelo que dá para entender, aquelas pessoas estavam doentes por causa de um tipo de pecado. Qual? Não sei, não me importa. Cada pessoa peca. Você sabe por que eu fico doente? Eu sou um cara que eu estou com uma imunidade muito baixa. Sabe por que eu peco? Porque eu penso demais. Né? Eu sofro demais pelas ovelhas. Né? Então, que nem eu vejo, eu estou parando de. Na verdade, eu vejo Facebook 1 vez, 2 vezes por semana. Não estou vendo muito mais, não, porque me atrapalha. Eu olho uma foto, eu sei, essa pessoa está caindo. Caindo não, se jogando. Tem problema. E eu posso fazer o quê? Quantas vezes a gente falou já a mesma coisa e a pessoa faz a mesma coisa? E a gente vê na foto assim, a expressão, fala assim, o cão está lá dentro. E aí? O que eu vou fazer? Posso fazer alguma coisa? Não. Ora. Não adianta se a pessoa não quer? Não. A pessoa se jogou, ela sabe. Nós avisamos, né? Várias vezes, vai cair, cuidado. Não vai. Caiu. E às vezes a gente fica tanto pensativo a favor dos membros, tudo que acontece. Tem pessoas e tem... depois nós vamos falar aqui sobre isso. Queira ou não, dia a dia as pessoas estão sendo bombardeadas para escolhas de doutrina, de coisa assim, né? E aí, por quê? Porque lhe convém.
E aí depois nós vamos ver a fraqueza da queda. Da queda não, do suicídio. Porque a pessoa foi avisada, vai andando por um caminho que ele não sabe para onde vai, e depois cai. Abre em 2 Timóteo, nós vamos ler inteiro. 2 Timóteo 2, não inteiro 2 Timóteo, mas 2 Timóteo 2, que lá tem muitas mensagens e coisas para a gente. E é exatamente o que ensinou para a gente viver. Então vamos viver nessa palavra aqui, que aí você vai entender. A maior queda do ser humano, é ir numa doutrina que lhe agrada a alma. Já falei isso, né? Muito. Porque é o início do buraco, é o início do fim. Porque ele vai agradar tanto que ele nunca mais vai querer mudar. E Cristo se torna segunda e terceira escala, ou quarta escala, quinta, talvez. Olha o que fala em 2 Timóteo 2. Você vai ler com calma comigo? Deixa eu tomar uma aguinha. Tio Nenê não veio hoje, aí faltou a aguinha no início, então eu fui buscar agora. Olha o que fala aqui. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O que é isso? Para você entender. Você foi perdoado, sabia? Um dia. Quando você decidiu mudar de vida. Aí, Deus não enxergou mais o teu passado e fez assim, ó. Eu não estou enxergando mais o passado dele. Então, você tem que se fortificar nessa nova vida, esquecendo o teu passado, e fortificar muito, e tendo em mente da onde você saiu. Tua memória tem que ser muito aguçada, saber, eu era aquela pessoa, não sou mais, e eu fui recebido por Deus para uma nova vida, e Ele não me cobrou o meu passado, Ele quer que eu comece tudo hoje, e Ele não quer amanhã. Só que isso acontece uma vez só, tá? Porque senão é vitupério. O que é isso, pastor? Está em Hebreus, leia Hebreus 4, Hebreus 10, que você vai entender isso aí. Cristo, ele morre uma vez por você, não várias vezes, quantas vezes você quiser. Você tem que definir uma conversão. O dia que você se converter é se arrepender. Arrependimento não é chorar, nem tristeza. Nós falamos isso há uns 2 domingos atrás. Se arrepender não é chorar, nem ficar de joelho, e nem falar com a outra pessoa que pediu perdão. É aquela pessoa que não faz mais aquilo que fazia. Isso é arrependimento, certo? Aquilo que você chora lá é por consequência, é remorso. Você vai pagar do mesmo jeito. Certo? Bom, fica forte na posição de ser perdoado sem merecer e herdar o reino. Tenha memória. Esse para mim é o primeiro texto aí. Então, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O que ele está falando isso? Prega só para os que querem. Não perca tempo com pessoa que não quer o evangelho. Está escrito aqui. Por quê? Porque quando uma pessoa não quer, não adianta. Você vai falar de Cristo para ele, você vai falar da tua vida, você vai falar... Não vai adiantar. Então, mostra com o teu testemunho. Se ele for ganho pelo teu testemunho, aí você pode falar para ele, porque ele vai querer mudança. Se você não vai falar abobrinha, para ele é abobrinha. Falar de Cristo para algumas pessoas é abobrinha. Você vai arranjar discussão para um monte de gente, né? Sofre, pois, olha, isso é mandamento, hein, povo? Tá? Isso é mandamento. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Quer dizer, não caia. Aguenta. Né? Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então não perca tempo com pessoas erradas. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E nem com coisa errada. Então não se embaraça. Não se embaraça com coisa errada, não. E se alguém também milita, quer dizer, militar
Ó, militar. O que é militar? Pertence ao exército. Aquele que milita, aquele que está envolvido com o exército guerreando, tá? Aquele que também milita não é coroado, senão militar legitimamente. Então não adianta você se vestir de farda de um exército e não assumir a postura de um soldado. Você é falso e você não vai receber galardão nenhum. Então nós temos que se envolver nisso e vencer sobre isso, tá bom? Nossa luta, para você entender, é contra Satanás e não podemos baixar nossa guarda, tá? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. O que é isso? Deus sustenta exatamente quando você se preocupa com o reino. Então tem pessoa que abstém do reino para muitas coisas, né? Para o dia a dia, estou cansado, hoje eu não vou para a reunião, porque eu estou na... E tal. A reunião para que serve? Para você se alimentar, para você não se jogar na semana, não se suicidar, né? Porque não é cair, né? Você sabe que não pode. Então, para você não se jogar na semana, você vem na reunião para você se alimentar. E aí dura uma semana. Passou de uma semana, a pessoa começa a entrar em decadência, em decomposição, certo? É mais ou menos isso. Considera o que eu digo. Está escrito no verso 7 aí. Porque o Senhor te dará entendimento de tudo, se você tiver com o coração bom. Verso 8. Lembra-te de que Jesus Cristo é o que, da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por que Paulo falou o meu evangelho? Porque era o evangelho de Cristo, tá? Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ela está circulando. Por que eu estou lendo isso aqui, pessoal? Porque assim, nós vamos ter que dar uma parada de desculpa para a nossa queda habitual. Olha como é mais sério do que você imagina no dia a dia aqui, tá? Por isso sofro trabalhos, até prisões. Você não sofreu isso, né? Como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Está entendendo? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta, verso 11. Se morremos com ele, também com eles viveremos. Com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos... Espera aí, mas vem cá. É assim, negar Cristo? Eu falo assim, não, eu não sou de Cristo, não. Qualquer atitude que você faz, cada arremesso que você se joga, porque não é queda, é arremesso, você nega Cristo, porque Ele te falou para fazer o contrário, você está fazendo ao contrário. Toda vez que você faz uma coisa sabendo que está errada, você nega a Cristo. Está entendendo todo mundo ou não? Quer que desenhe? Não? Vocês estão entendendo, né? Sim. Toda vez que você faz algo que você sabe que está errado, você nega a Cristo, porque Ele não é da tua vida. Cristo não faria. Se você tem que ser igual a Cristo, você é igual a Cristo, porque o Espírito dele está dentro de você. Toda vez que você faz alguma coisa que Cristo não faria, você nega que Ele está dentro de você e você está fazendo errado. Sou muito exagerado, povo? Não, sou leve, porque deveria ser muito mais pesado ainda. Nós é que a gente vai devagarzinho, nós somos muito enrolados, né? Vai muito devagarzinho. Liga não, que tem pessoa que acha que eu sou muito duro e ainda quer que seja mais light aí. Não, povo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Você está entendendo o que eu falei lá atrás? Ele não pode se negar a fidelidade dele. Você pode, mas ele não. Ele não pode se negar. Quando você é infiel, você nega a ele. Vocês estão entendendo? Eu sei que é um termo meio cristianês aí, mas você tem que entender isso aí, tá? Traz essas coisas à memória. O que é isso? Sempre lembra disso, por favor. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então,
Sempre a gente vai ter um monte de pessoa falando doutrina à nossa volta, assim, não, que o pastor pensa muito duro. Eu penso como Calvino, eu penso como é que é o nome do cara lá? Quem está lendo? Alguém está lendo um livro? Quem está falando? Herminiano. Calvinista, mas não, alguém estava lendo um livro que eu falei de John Wesley aí. Hã? Wesleyano, que acredita na predestinação, em algumas coisas aí. O outro lê de Calvino, o outro lê de Lutero. Cada um lê de uma pessoa. Pessoas que tem aí no mundo. Eu acredito assim, a gente teria que se concentrar na palavra e não de doutrina humana, porque senão a gente vai ter tanta visão diferente. Agora tem a visão que podemos fazer qualquer coisa. Isso é uma doutrina? Eu sou livre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não lê um verso para trás. Ele só lê posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma doutrina. A doutrina do que nós já somos santos, não pecamos mais, é uma doutrina, um monte de coisa. Então, quando começarem a conversar com você sobre doutrinas humanas, você para de conversar imediatamente e fala assim, isso não quero conversar. Por quê? Porque não vai me acrescentar em nada. Eu estou seguindo a minha Bíblia e a Cristo. Nem o pastor Eliezer eu sigo. Eu confio nele porque ele nunca falou nada fora da palavra. E quando falou, o filho dele estava lá e ficou, pai, não está escrito isso na Bíblia não, está diferente. Aí eu falei, é verdade. Então o sentido estava. O sentido que eu estava dando, eu falei sobre como é que a lei como é que é, a lei mata, mas o Espírito vivifica, né? Qualquer coisa assim. Estava dando uma explicação e eu dei um exemplo, mas não estava na Bíblia. Ele falou, não está na Bíblia. Eu falei, concordo, não está na Bíblia. Quer dizer, mas não está. Então ele me corrige, qualquer um pode me corrigir. Eu confio no Eliezer? Confio, porque ele fala o que está na palavra, nada o que está fora. E quando está fora, ele fala, isso é doutrina de Eliezer, certo? E você pode seguir ou não, não vai interferir na tua salvação. Pode interferir na tua vida. Pode interferir na tua salvação? Sim. Se Deus revelou para mim, é sinal que tem algum problema. Pode interferir? Pode. Né? Pergunta para mim por quê. Mais fácil. Não pergunta para o outro. Pergunta para mim diretamente, que é mais fácil. Tipo, pastor, por que o senhor não gosta que faz tal coisa? Não é que eu não gosto, eu ensino para não fazer. Porque eu já vi a consequência daquilo. Certo? Por exemplo, tomar muita Coca-Cola faz bem? Você já viu viciado em Coca-Cola que não é gordinho? Hã? E fica reclamando que quer emagrecer? Né? Mas se a gente deixar na mesa, não vamos tomar tudinho? Né? Então a gente avisa um amigo, né? Vamos maneirar? Porque senão vai fazer mal. É bíblico isso? É pecado, que faz mal para você. Mas você pode ir para o inferno por causa disso? Não. Né? Mas você pode ir para o céu mais cedo. Você que escolhe. Né? Você pode ir para o céu mais cedo, simplesmente. Né? Concorda comigo? Né? Então, se você quer apressar, vai fundo, filho. Vai todo o McDonald's da vida, Coca-Cola. Não tenho nada contra a Coca, que eu tomei Coca hoje. Não tomei Coca hoje. Ontem. Tomei Coca-Cola ontem. Não tem demônio escrito no alô diabo, no rótulo atrás. É tudo mentira. Tá? Certo? Pode ser que tenha, mas não sei, né? Mas não é isso. É o excesso que faz mal mesmo, né? Se não querem ouvir a doutrina de Cristo, então não discuta, porque, primeiro, você não vai mudar ele, de jeito nenhum. Você vai perder seu tempo. Se a pessoa não quer a doutrina de Cristo, não converse, porque você vai perder seu tempo. Você fala assim, filho, eu vivo na minha doutrina, acabou, que é de Cristo. Ah, mas essa aqui é melhor de viver. Fala assim, mas qualquer evangelho que veio depois daquela palavra de Timóteo é maldição para a tua vida. Eu vou ficar na Bíblia, que é melhor. Né? Então, verso 15. Procura, olha só, hein? Apresentar-se a Deus aprovado. O que seria aprovado? O que passou em todas as provas e passou. E que ficam na palavra. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Por quê? Porque ele não caiu.
Ou, se caiu na batalha, ele não se jogou, quer dizer, ele pode ter caído na batalha, levantado várias vezes, como eu já vi muitas pessoas querendo uma salvação, né? Buscando a palavra, errava de um jeito, errava do outro, mas não é porque ele queria, porque ele estava desesperado para acertar. Acontece? Oh, muito. Nós caímos várias vezes buscando a palavra. Tentava uma coisa, tentava outra, não era aquilo que era de Deus, né? A gente tentou, mas não era, infelizmente não era. Então a gente tem que entender. Procura se apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você não conhece a Bíblia, a palavra, você vai cair muito. Aí é queda. Você não sabe? Então você vai cair no engodo do Satanás várias vezes, porque ele vai falar que nem ele falou para Eva. Come, boba, é bom. Vai te emagrecer, filha, come. É boa. Dá para o teu marido. Né? Emagrece. Né? Seca e cai. Né? Por quê? Ele vai chegar a mesma coisa para você. Se você não conhecer a palavra, você vai ser engodado de qualquer forma por várias palavras, até usando a palavra. Satanás tentou com Cristo ganhar ele com a Bíblia, com a palavra. Concorda? O que ele falou? Não é certo que se você pedir para essas pedras virarem pão, não vai acontecer tal coisa? Não é certo que se você se lançar, se jogar, não era para cair, né? Se jogar daqui, os anjos, né, não vão te socorrer porque dará ordem a teu respeito, né? Olha o que está falando aqui agora, outra coisa. Verso 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Está entendendo? Olha, eu não vou no bar. Não, quer dizer, eu não vou no bar para beber, é que eu vou falar com os meus amigos. Né? E o que falou aqui? Para você ficar longe dos falatórios profanos, porque vai te corromper. Vai mesmo. Produzirão maior impiedade. Tá? E a palavra desses roerá como cangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Ele já fala até a pessoa que fala abobrinha, né? Não bate papo mais com pessoas. Quando eu falo de algumas pessoas, às vezes, né, você já entende sobre doutrina. Não perca seu tempo, que você vai perder tempo. Né? Os quais se desviaram da verdade, escuta isso, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Tem muitos disso, em todos os lugares, falam que sobre Cristo já ter pago tudo e não precisa mais se guardar. Já ouviram isso? Isso é a doutrina da graça, aí, de algumas graças, super graça aí. Então ele fala que Cristo já morreu, já não tem mais que fazer mais nada, já está ressuscitado, já está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Tá? Todavia, um fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Profere o nome, quer dizer, ele vive como, tá? Ele fala em nome de. Ora, verso 20. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e pé e barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Escuta. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, que coisa, povo, que ele falou, perder tempo de falatório, de religião, disso, daquilo lá, né? E um monte de coisinha. Olha, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com o coração puro invocam ao Senhor. Grifa aí na tua Bíblia, com o coração puro.
Coração mora o quê? Sentimentos e emoções, tá? Purifica isso aí, que é onde mora o Satanás, se você deixar outra coisa. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Ok? E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Antigamente eu tinha muita sede, eu procurava as pessoas que estavam em queda, se jogando, e corria atrás e ficava falando. Sabe quando que adiantou isso? Alguma vez? Nunca vi resultado. Né? Pastor, aquela pessoa está mal, está mal. Ela caiu. Não caiu, se jogou. Porque ela tinha avisado. Pastor, não vai falar com ela? Não. Por quê? Porque ela não quer. A pessoa não quer. Se ela quiser, estou lá no mesmo dia. Vocês me conhecem muito bem. Estou lá no mesmo dia. Só que quando a pessoa não quer, está afastada, não quer conversa com ninguém, adianta eu ficar provocando ela? Que ela está mal. Hoje mesmo, uma pessoa mandou um WhatsApp para mim, uma pessoa que está em queda, está se julgando. Né? Eu falei, eu não posso fazer nada por você. Como, pastor, não posso? Não posso. Por quê? Porque você decidiu o teu futuro. Você já declarou várias vezes. Eu já te chamei várias vezes para conversar. E você não quis. Então, quem está decidindo o teu futuro? Não sou eu, é você. Você declarou para Deus que não quer mais. Aí eu mandei um texto para ele, bem grave. Falei, está aqui, ó, tua vida está aqui. Se você quiser mudança, você reage. Porque não é queda, é suicídio. Você não está caindo. Você está se jogando. Você sabe andar. Você sabe onde está escorregando. Estava um dia, para você ver o que é queda, né? Em 95 eu tive que ir para os Estados Unidos lá trabalhar. E eu fui numa fábrica lá que eu tinha que aprender a montar uma máquina. Eu desci do ônibus, lá em Belleville, que é um distrito de Nova Jersey, que peguei o ônibus lá no Newark lá e atravessei. Quando eu desci do ônibus, foi um momento hilário, porque eu desci do ônibus, eu pisei na calçada, fui parar no outro quarteirão, escorregando, que estava nevando não, gelado. E a calçada estava um espelho. E eu estava com um sapato comum, não sabia desses papos, né? Não sou de lá. Eu simplesmente pisei na calçada assim e fui. Era uma inclinaçãozinha que dava na outra rua, do lado da prefeitura, na calçada da prefeitura. Parei no outro quarteirão, que era o quarteirão que eu tinha que ir. Eu falei, nossa, ganhei um táxi grátis, né? Eu caí. Graças a Deus não fez nada, né? Porque é terrível, né? Lá, assistência médica é uma fortuna. Se eu tivesse que consertar uma perna... Mas eu caí, foi gostoso. Parecia que eu estava dirigindo um trenó. E parei lá embaixo. Eu caí, não estava prevenido, não sabia. Não sabia que aquele chão estava assim. Isso vai acontecer com muita gente? Vai. Acontece na tua vida espiritual? Acontece. Acontece um monte de coisa na tua vida. Mas quando você não sabe e não está esperando. Né? Por isso que Jesus fala assim, sede fortes e vigilantes. Sede sóbrios, né? Não ficar meio... E vigilante. Porque o diabo anda em derredor procurando quem possa tragar. E ele vai tragar a qualquer momento de bobeira tua. É uma queda. Mas quando você sabe e cai... Né? Se eu soubesse da outra vez, então, que eu tinha que ir todo dia de ônibus lá. O que eu fiz? Parei um pouquinho para frente, desviei, né? Porque lá não estava espelhado. Como que dá esse gelo? Quando chove, está muito frio, não faz neve, fica uma camada de gelo. Você já tentou pegar um gelo com a mão? Você não é muito escorregadio. Eu fui prevenido, mas se eu fosse teimoso, né? O
que ia acontecer comigo? Podia quebrar a perna lá, podia quebrar o braço lá. Né? Abre em 2 Pedro 2, 1, 22. Nós estamos também num momento chamado fadiga psicológica. Depois de muito tempo, já os psicólogos fizeram um monte de estudo aí, que nós estamos num momento de fadiga psicológica. Sabe o que é isso? Tua mente está cansada. Pandemia, crise, um monte de coisa está vindo aí e a gente está cansado. A mente está cansada. Por isso que eu falo, vigia. Uma mente cansada, já falei, não toma decisão. Porque as decisões que você toma com uma mente cansada sempre dá erro. Você quer sair do lugar, você quer mudar, fazer, vender cachorro, vender o carro, comprar outro, porque não está vazio, você está... Eu quero nada. Você queria liberdade, você não tem, você está privado. Então você começa a fazer coisas que podem trazer buraco. Né? Então, vigia. Pessoa cansada psicologicamente faz besteira. Eu fiz uma pregação isso no ano passado, no início do ano. Não, ou o outro ano, talvez 2018. Não toma nenhuma decisão. Você vai tomar a decisão errada. Certo? E eu falo sobre isso, sobre ficar ouvindo besteira no rádio, na internet. Rádio não existe mais rádio. Né? Existe rádio ainda? Existe? É? É mesmo? É. Mas ninguém usa. Todo mundo usa a internet, busca o que quer na hora que quer, né? Então vocês que são ouvintes da internet, vigia. Para de escutar abobrinha, porque nessa hora você come o que não deve. Certo? Ó, vamos lá. 1 Pedro 2. Ah, 2 Pedro 2, obrigado. 2 Pedro. Foi Pedro que falou, então é segundo ele. Gostou, né? Mas é 2 Pedro mesmo. A segunda carta do apóstolo Pedro, verso 1. O que foi? Né? Não é isso mesmo? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. O que é doutor? Que tenta saber mais que a Bíblia, sabe? Ele já começa a ver até a cor do cravo de Jesus Cristo, que a cruz era torta, que não era bem daquele jeito. Isso se torna uma doutrina meio estranha, que o balde da água, que não era água, que deram para ele para tomar, era uma esponja, mas era esponja marinha, porque se fosse de outra, não tinha esponja daquele jeito, qualquer coisa assim. Bom, haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que é isso? Tem uma heresia, a maioria se baseia numa, aceita o pecado. A maioria das heresias, no final, é assim, aceita o pecado. Não precisa ser tão séria a sua santidade. Deus não está enxergando o teu pecado. Deus não vai se importar com a tua procrastinação. Deus não está nem um pouco preocupado que você gosta do mundo. Isso aí é o que está falando aqui. Tá? Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então você tem que entender muito bem, né? Que toda vez que vem uma doutrina nova, ele está negando Cristo, tá? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Qual o caminho da verdade? Caminho estreito, povo. Certo? Caminho é difícil. Difícil para quem não gosta, para quem gosta é bom, é fácil, né? Eu não vejo dificuldade nenhuma seguir a Cristo. Eu vejo dificuldade em conhecer tudo mais e mais para saber como não cair. Né? Porque a gente, quando compra a verdade, fica fácil, né? Ué, isso é errado. Para que eu vou fazer errado? Vai ter uma consequência? Por que eu vou fazer errado? Mas quando a gente não conhece, né?
Então nós temos que se empenhar nisso aí. E por avareza, olha só, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Por quê? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando-os reservados ao juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este é justo, e habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos. Por que ele falou isso? Se você é uma pessoa que é voltada à purificação, à coisa certa, Deus não vai permitir que você caia nessas tentações. Ele vai não permitir que chegue essa tentação até você. Antes de vir a tentação, Ele já livra. Certo? Tamanho para você não cair. Então, quando é para acontecer alguma coisa que você não irá suportar, Deus livra você antes, você nem fica sabendo. A maioria das pessoas que está com uma mente muito focada a não cair, ele nem sabe do que Deus já livrou ele da queda. Muito. Nós nem passamos na nossa mente quantos livramentos Deus nos deu para uma pessoa que quer vencer de verdade. Deus nem relata. Ou às vezes até ele previne. Tipo assim, ó, vai acontecer tal coisa, se previna. Né? Muita gente sonha, fala alguma coisa, né? Quantas vezes, né? Danielzão sonhou, o outro sonhou. Eu falo, ó, vai acontecer tal coisa. Daí a pouco vem o telefone, ó, aconteceu, pastor, obrigado. Então, acabou. Por quê? Deus preveniu por uma visão, por alguma coisa. Deus preveniu para quê? Você se fortificar, né? E aí não vem a queda. Fala, Francisco. Filho, você vai ter que falar no microfone. Foram te avisar lá na tua casa que o Danielzão sonhou. E foi, aconteceu? Ah, avisou, né? É assim que funciona. Então, vocês estão entendendo como é que funciona o negócio? Então, Deus antes avisa, fala assim, não faz porque você vai cair. Então, você já está prevenido. Na hora daquele, será que eu caio? Não. Será que eu me jogo? Vai acontecer. Então, fique esperto. Tá? E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Parece um negócio feio, esse negócio de castigo, né? Mas é assim, é escolha, né? Uma pessoa tem merecimento, o outro fica com o resto. O resto é um castigo, porque castigo não é um ato imposto. Tem muita coisa que é castigo, para você entender, que é consequência da tua atitude, não que Deus queira que você passe mal. Né? É um castigo. Por exemplo, tem muitas pessoas que foram avisadas sobre um monte de coisa, por exemplo, né? E caíram. E qual a consequência disso? Sofrer as consequências daquela queda. Concorda? O Rob, se não me engano, né? Ele tem os pés tudo estourados aí por causa de um acidente de moto, né? Ele foi avisado antes, não foi? E o que houve? Não pega nada não. Pau! Né? O pé dele é todo quebrado. Né? Ele tem uma consequência. E isso aí é um castigo, porque ele poderia estar bem. Certo? Não é castigo isso? É. Mas por quê? Deus quis? Não. Porque ele foi. Então,
né? Dá para entender? Então, não põe castigo como uma palavra mal de Deus, tipo assim, ele castiga. Não, você se castiga. Toda vez que você erra, você vai ter um castigo. Castigo, vamos mudar o nome para você entender, consequência, tá? Toda vez que você aprontar, você vai ter uma consequência. É Deus que manda? Não. Você se castiga sozinho. Você está entendendo? Deus nem precisa se mexer. Ele criou uma lei. Por aqui você não vai sofrer, por aqui você vai se castigar. Você vai aprontar, vai acontecer um monte de coisa assim. Por que eu repito tanto? Para você inculcar na tua mente, tá? Porque se você aprendesse isso quando era pequenininho, que nem meu amigo Diego aí, né? Ele aprendeu tudo. Ele não vai ser bobo de cair, certo? Só que os marmanjos aí não aprenderam, né? Então tem que inculcar na cabeça para tentar mudar, né? Verso 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia. O que é isso, pastor? É um nome feio, né? Concupiscência é um nome feio demais, né? De imundícia. O que é isso? Vontade do que não é bom para você, certo? Concupiscência da imundícia, gosto não muito bom, né? Você está voltado ao gosto de coisas ruins. E desprezam as autoridades. Vixe, isso aí está na roça. Acho que ninguém vai para o céu. Desprezam as autoridades. Quem é a sua autoridade aqui na igreja? Eu? De alguns, né? Mesmo os que estão aqui já é difícil. Os que desprezam a minha autoridade, é isso aí? É isso aí. Ainda sabe o que Pedro falou? Atrevido, obstinado, não receando blasfemar das dignidades. Nossa. Verso 11. Enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, o que o outro fez, nem os anjos têm isso. Mas estes, como animais irracionais, essas pessoas, como animais irracionais que seguem a natureza, o que é isso? A vontade, sem se preocupar com o que Deus fala. Feitos para serem presos e mortos, blasfemando dos que não entendem, perecerão na sua corrupção. Verso 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Vocês estão entendendo esse texto aqui? Acho que sim, porque vocês estão acostumados num vocabulário cristianês aí, né? Mas vocês têm que ficar espertos para tentar entender o que está dizendo aqui, tá? Tendo os olhos cheios de adultério. O que é isso? Está falando de traição de marido e mulher? Não. Adultério é querer alterar você, de alguma forma, colocar algo que não é, que te pertence, tá? Adulterar a tua mente. Eu coloco uma ideia contrária de Cristo. Eu coloco na tua mente uma ideia contrária do que é certo. Eu coloco na tua mente uma doutrina falsa. Ou outras coisas. Tudo isso chama-se adultério da pessoa que está tentando fazer isso, tá? E não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, quer dizer, enganando as almas inconstantes. Alma, sentimento, não é espírito. Então, engodando, né? Acontece isso em todo lugar? Sim. Sempre vai ter um jeito de marketing aí para te agradar de alguma forma. Uma pessoa que não pode comprar muito, promoção Black Friday. Uma TV de 4.444 está saindo por 248. Você não pode ter nenhuma nem outra, mas você vai lá e compra. Né? Não engodou? Hã? Não ganhou? É a mesma coisa. Satanás faz a mesma coisa. Certo? Olha, o pastor falou que não é bom fazer isso aí porque traz uma consequência. Mas quem é ele? Olha o prazer que você vai ter em troca. Né? E vai mostrando um monte de coisas que vai dar um resultado meio ruim. Tá? Tendo os olhos cheios de adultério, então, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Almas diz respeito a sentimento e emoção. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição.
É um texto duro, né? Está na Bíblia, filha. E é para você viver ele. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não adianta você passar por cima disso aí e achar que está tudo certo. É um texto para nós. Não é para o bêbado da esquina lá. Ele nem lê a Bíblia, nem está vivendo palavra. É para o crente isso aqui. Tá? Os quais, verso 15, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Você sabe o que é uma doutrina de Balaão que eu vejo? Uma doutrina do evangelho da prosperidade. É a típica doutrina de Balaão. Ou a doutrina de muitos novos pregadores aí que querem que você seja pleno na terra. Entenda? Quando te pregam que você quer, para você ser pleno na terra, sem se preocupar com o espiritual, né? Que Deus vai te dar tudo na terra. Abre o olho, que é a doutrina de Balaão, porque ele queria recompensa, né? E depois ele induziu o povo à idolatria, fez aquele negócio, começou a usar uns negócios para idolatria, então vigia, tá? Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O que é esse texto todo que eu estou lendo aqui? É um aviso para você não ficar à toa na vida e ficar preocupado com os dias de hoje, que vem muita coisa para uma pessoa que está com o psicológico cansado, certo? Uma pessoa que luta muito, batalha muito, que está saindo de um monte de maldição, um monte de coisa, ele começa a querer o que está fácil, o que está bom para ele, e você pode cair, tá? Por quê? Falando coisas muito arrogantes de vaidade, verso 18, engodam com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando do que andam em erro, prometendo liberdade, porque o pastor fala que não deve, mas eu acho que deve, eu não ligo para isso aí não, aqui você pode fazer o que você quiser, sendo eles mesmos servos da corrupção, rebelião, coisas parecidas, porque de quem alguém é vencido, o tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Vou ler de novo. Você tem na Bíblia? Grifa esse verso 20. Entenda. A gente prega há muitos anos a mesma palavra, certo? E muita gente saiu daqui de um estado que veio deplorável, veio lá no lixo, no lodo, e aí saiu. Não estou falando dos bonzinhos. Os bonzinhos vieram bonzinhos, são bonzinhos até hoje e vão continuar sendo bonzinhos. Mas os que vieram ruim, vieram naquela situação ruim, certo? E conheceram a palavra, saíram de um monte de maldição, começaram a viver uma vida legal. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, entenda, aquele camarada que saiu do mundo, tá? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Você conheceu a Cristo, entendeu o caminho, está querendo esse caminho, certo? Forem outra vez envolvidos nela, quer dizer, caíram não, se jogaram de volta para a vida velha, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Por quê? Melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, grifa essa palavra, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Que foi o mandamento? Ser de santo como eu sou santo, uma coisa assim que a gente leu até agora, tá? Deste modo, sobreveio o que foi um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que isso quer dizer? Fique firme, estudem a palavra para não caírem à toa, sendo presas de homens que nem viveram a palavra e nem vivem.
Hoje, nós estamos cheios de doutrina e pessoas que simplesmente discordam da doutrina de Cristo, fogem da palavra e seguem o que lhes agradam. Mas um dia viram a verdade e começaram a lutar. Cuidado para que os que estão de pé não caiam. Vocês lembram desse texto? Tá. Então, o último verso. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Ah, pastor, você está lendo muito a Bíblia, lógico. Qual que é o nosso guia e manual? A Bíblia. Nós temos que ler ela. Quer que eu faça poesia aqui? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Vocês não vieram ouvir isso aí, né? Essa poesia, não é poesia isso aí, né? Vamos falar assim, no caminho tinha uma pedra, na pedra tinha um caminho. Não, tinha uma pedra no caminho. É isso aí. Não. Nós viemos aqui para discutir a palavra e viver na palavra. Tá? Portanto, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Eu dou um exemplo. Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque eu tive um problema essa semana. E eu tive que pegar e dar uma surra na minha mulher. Não, brincadeira. Não, é assim. Ela é casada comigo há 38 anos, minha tura, né? E ela começou a pensar o que o Satanás queria na mente dela de medo, de temor. Sabe, colocou um negocinho. Eu falei assim, ô filhinha, que história é essa que você está pensando? Quanto exercício a gente faz junto? Quanta vida. E por quê? Eu não dou o direito dela cair. Concorda? Não pode. O Satanás queria roubar a mente dela, roubar o sentimento dela, por causa de uma bobeira dela mesma. Mas eu tive que pegar na força. Eu falei assim, ela que é minha esposa, a gente anda junto e a gente está batalhando. Como ela pôde deixar a mente dela se perder em 5 minutos? E se ela não tivesse eu do lado dela para tentar, né? Concorda? E se ela não tivesse eu? Morria para o inferno? Não, não era tão grave assim. É só medo. Medo. Medo de futuro, medo de alguma coisa. Como que pode essa mulher pensar assim? Concorda? Tem lógica um negócio desse? Tem lógica. Ser humano, né? Mas concorda que não pode, nem deve? Não podemos. Se o homem não vigiar, ele pode dar do lado de Jesus Cristo andando. O que houve com Judas? Né? O que houve com Pedro? Para trás de mim, Satanás. O que é? O Satanás estava lá. Por que a pessoa tem que ser individualmente forte? Por quê? Que o diabo vai tentar derrubar ela, você, eu, individual. Ela não vai poder ficar do meu lado me ajudando todo o tempo. Pode, mas estou dizendo, se eu não vigiar, eu vou cair. Cair não, me jogar, porque ela sabia, eu também sabia. Né? Se a gente não ficar muito envolvido na palavra, nós vamos ser iguais aos evangélicos que estão aí, que nem sabem o que está acontecendo, estão vivendo na queda. E acham, não, cair é do homem, levantar é de Deus. Eu caí, ele me levanta. E vão aí. Não, povo, não tem esse provérbio na Bíblia, não. Um provérbio muito semelhante, tem em Salmo, falando assim que o homem pode cair, né? Pode cair, não se jogar. Né? Armadilhas acontecem para a gente cair, aconteceu com ela. Né? Aconteceu com ela. Vocês sabem, eu vou explicar para vocês entenderem. Ela não fez nenhum pecado mortal, não. Ela estava com uma hemorragia pequena. Certo? E aí o que aconteceu? Uma hemorragia comum na menopausa. Aí o diabo começa assim, você morreu, filho, você tem 10 tumores, 10 não sei o quê, um monte de coisa errada.
Eu falei, você quer apanhar agora ou depois, né? Com a minha delicadeza cavalar. Onde já se viu um negócio desse? Né? Sem resultado, sem nada. Mentira de Satanás. Mentira. Está entendendo? Completou 60 anos ontem. Não aprendeu ainda. Carinha de 20, né? Lógico, mas tudo bem. Entenda o que eu estou falando? Nós não podemos nos levar por nada na nossa mente. Nada. O que é nada? Nós temos que estar firme na palavra. Nós não temos que nos preocupar. Nós não temos que ter ansiedade. E aí a gente vai ter que não cair. Você pode cair? Pode acontecer que você vai cair? Pode. Mas você tem que estar firme para saber que você caiu e levantar na hora e falar, não erro mais, não piso mais aqui. Vou descer no outro ponto de ônibus para não escorregar um quarteirão e pagar um mico na frente de todo mundo. Né? E ficar com a calça molhada. Certo? Então nós temos que vigiar 24 horas por dia. Isso é uma queda? É uma queda. Não se jogou, porque ela está sendo avisada há muito tempo. A mesma coisa eu, a mesma coisa você. Nós não podemos deixar o Satanás falar no nosso ouvido e a gente concordar com ele. Né? Quando você conhece viciado, né? Viciado, ele é louco para procurar o pastor no outro dia e fala assim, pastor, caí. Ele acha que vai, né, receber um passe e parar todo o vício dele, né, de um dia para o outro. Não, filho, você não caiu, você se jogou, você sabe que não pode. E você vai ter que ter ânimo para parar. E é assim que funciona. E assim mesmo, quando os nossos olhos estão no mundo, é hora de falar assim, fecha meus olhos, eu não vou mais. Senão não é queda, é se jogar. E quando uma pessoa se joga, aí Deus não pode levantar. Porque você fez propositalmente. Ok, pessoal? Fale. Hã? Então, isso aconteceu. E eu fiz uma consulta online e conversei com uma médica. E quando eu conversei com essa médica, ela falou coisas horríveis. Aí eu me desesperei. A gente falou um monte de coisa que eu não tinha feito exame nenhum, não tinha feito nada, mas ela falou um monte de coisa, tudo assim, sabe, jogou tudo. E falar, você deve, acho que você está com isso, você está com aquilo, isso antes de eu até me consultar com ela mesmo. Aí eu me desesperei. Aí no dia seguinte eu fui, passei com outra médica, aí foi tudo bem. Entendeu? Então, quando uma pessoa fala uma abobrinha para você, você fala assim, tudo bem, sempre tem a segunda opção, né? Eu não acredito nem na primeira, né? Se você consultar o Google, ele vai falar assim, você morreu ontem. Né? Se prepare, porque o caixão vai ter que ser lacrado, você está contaminando todo mundo. Então, meu filho, né? A gente tem que acreditar no que é de Deus. Eu não estou falando que vocês não têm que se cuidar. Tem, lógico que tem, o direito teu e você deve. Só que é assim... a nossa mente pode receber a pior notícia do mundo, mas ela não pode vacilar. De jeito nenhum. Né? Se importar com uma pessoa alheia, ou nem de nada, né, que nem sabe de nada, você sabe que tem exagero, não fez teste, não fez exame, vai acreditar numa anta daquela lá? De jeito nenhum. Né? Nós sabemos em quem podemos confiar. E eu estava em paz também, porque eu sei o que Deus fez. Certo? Amém? Vamos orar, ficar de pé. Vocês precisam ir embora, já passei da hora. Nós estamos sendo apertados aí pela vigilância sanitária. A partir de amanhã ou depois vai ser fechado muitas coisas. Aqui não, igreja não. Porque nós estamos seguros por causa da quantidade que nós estamos preservando. Tá? Talvez a gente abra até o mezanino para ficar bem mais espalhado, talvez, né? Não tenho certeza. Para quê? A mesma quantidade fica espalhada. Por quê? Para ficar distante. E a gente não ter tanto contato. Mesmo, embora, graças a Deus, qualquer pessoa que tem um pouquinho de sintoma, ela não vai vir. Né? Muitas pessoas estavam com sintoma de gripe, eu falei, não aparece, porque fica ruim. E acabou, não custa nada, né? Nós estamos num aumento muito grande, maior do que o primeiro. Né? Uma pessoa está
passando para mais de 30. Né? O negócio está muito vertical agora. E agora está sendo pior que na primeira fase. Ah, então eu não vou vir mais na reunião. Fica tranquilo que aqui está melhor que no supermercado. Fica melhor porque aqui a gente se conhece e se fala. Se tiver alguma pessoa que teve algumas pessoas que teve um contato leve com uma pessoa que teve. Simplesmente ela não apareceu mais, porque falou assim, ó, não vou porque eu tive contato com uma pessoa que teve. Foi longe, mas eu não estou confiante. Ótimo, fica em casa. Né? Então não vai ter esse problema aqui. E não vai acontecer, em nome de Jesus. Estamos tomando todo cuidado. Você, que nem eu, sou um cara que, para ouvir, eu com máscara eu não escuto. Né? Não com a minha, com a tua. Né? Né? Com a tua máscara eu não escuto. Né? Então não tenta falar comigo que você vai ter que chegar muito perto. Né? Então a gente vai, logo logo estar livre disso, as vacinas estão chegando aí, mas vamos cumprir os protocolos tudo certinho, né? E vai dar tudo certo e não vão ser contaminados. Aqui não, tá? Pode ser que a pessoa se contamine fora, acontece. Mas nós estamos orando para que não haja contato, não haja... Né? Quem tem que trabalhar, então, nos lugares terríveis, né? Coitado dessas pessoas, né? Tem firma que o escritório todo pegou, por isso que a pessoa nem apareceu, né? Para evitar contato. Então nós vamos ter que ser vitoriosos e vamos vencer em nome de Jesus. Não caia, não se jogue, em nome de Jesus. Começa a analisar a tua vida essa semana. Quantas vezes você se joga sabendo? Quantos erros você cometeu na semana passada? Analise. Faça da agora para diante. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você não vai cair? Poxa, às vezes acontece um erro tão banal que você não deveria acontecer, um nervoso inesperado, um rolo qualquer. Você não devia nem tentar estar participando disso. E acontece. Então vamos analisar e não se jogar mais. Amém? Não dizer, mas é normal o pastor ficar nervoso. Não, não é normal, não. Na Bíblia fala que não. Então vamos ter que vigiar. Estou falando isso por mim, por todo mundo. Vamos ter que vigiar para não acontecer. Tá certo? Amém? Senhor, essa palavra é tua, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor haja nos corações de cada um que recebeu essa palavra com alegria. E frutifique, Senhor Deus. Que ele consiga até ensinar a outros. Eu invisto no teu povo, Pai, com a mesma palavra, porque eu sei que tem um terreno fértil e eles estão aprendendo. E eles não têm raiz em si mesmo. Então, Senhor Deus, toma conta do teu povo, é que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Nos livra dessa pandemia, Senhor Deus. Nos livra do mal, porque nós queremos a tua graça e tua paz, Senhor Deus, conosco. É que eu peço. Amém.